dopamina, ela tem uma biologia, um funcionamento muito parecido com o da cocaína. Você tem um pico de prazer e depois você tem um pico de depressão. O seu cérebro, ele não está acostumado com picos, de nada. Aliás, nem o nosso corpo está acostumado com pico. Tanto que quando eu me alimento com alguma coisa, tem um índice glicêmico alto, meu pâncreas entra no jogo, manda insulina para diminuir o índice glicêmico. Nosso corpo não está acostumado com excessos. Então, eu estou ali assistindo alguma coisa, eu tenho um pico de dopamina. O meu cérebro baixa a minha sensibilidade à dopamina. Porque ele fala, se eu ficar desse jeito aqui, recebendo essa quantidade de dopamina, eu vou adoecer. Então, ele dessensibiliza da dopamina. E cada vez eu preciso de um pico de dopamina mais alto, mais alto, mais alto, para que eu atinja o mesmo nível de prazer. Então, é começar a trabalhar essas questões também. Olhar um pouco para o quanto a gente se hiperestimula e diminuir a quantidade de estímulo em todos os aspectos aí da nossa vida. E falando de relacionamento ainda, quando o pessoal te procura naquela fase já problemática, tipo, vou separar, ou quando você escuta essas pessoas, já não aguento mais, você tem alguma coisa que você vê e fala, realmente esse casal não tem saída ou sempre tem saída? Eu sempre... Claro que estamos tirando a parte de agressão, a parte aí... Isso daí tudo bem, mas eu tô falando de brigas mesmo pesadas ou recorrentes. Porque eu vejo meus pais brigam, eles estão, sei lá, 56 anos. Sua mãe ali, bate então, na porta errada. Exatamente, eles brigam até hoje, mas estão juntos. Né? Eu duvido que se eles começassem o relacionamento agora, vocês iam estar juntos. Na primeira briga já tinham separado, né? E deve ser fofo as brigas deles, né? Hã? Deve ser fofo os dois brigando. Não, nada fofo, tá louco. É criatura, você não sei o quê. Mas é bonitinho porque velho se implica. Velho se implica o tempo todo. Implica o dia inteiro. Como era a minha abordagem em consultório? Sempre que vinha um casal com questões extremas, a minha pergunta sempre era, e para mim essa é a pergunta, vocês se amam? Porque eles vinham falando sobre os problemas. Ah, ele me traiu, ah, ela é chata, ah, ele não cuida, ah, ele não trabalha, ah, ela só fica na mãe dela. Vinha com a lista de problemas. Eu falava, não vamos falar sobre os problemas. Os problemas a gente trata nas próximas sessões. A pergunta indispensável é, vocês se amam? Porque se houver amor, todas as possibilidades são reversíveis. Se não houver amor, nada é reversível. E o amor? A gente teve um episódio no final do ano passado com a Lucelena e a gente tava falando sobre amor e ela falou que amor era uma decisão, né? Tem pouco a ver com sentimento e mais com decisão. Você decide amar uma pessoa. E a partir desse cuidado que você tem todo dia, a partir dessa atenção, esse amor é impossível dele não florescer. Desde que você tome essa decisão, né? Ele é decisão e ele é ato, né? Amor não é um sentimento. Ah, eu acordei amando. É um exercício, né? Amor é atitude. Amor é você acordar de manhã, ir lá na cozinha, tomar um copo d'água e trazer um copo d'água e dizer, meu bem, trouxe um copo d'água para você porque eu tava com sede. Imaginei que você pudesse estar também. Pois é. Amor é atitude. Amor não é sentimento. Amor é pedir desculpa. Amor não é assim, abrir a porta do carro. Não, não é sobre isso. Amor é preocupação. Mandar uma mensagem. Já almoçou? Quer que eu leve alguma coisa para você? É esse tipo de situação. Eu falo, e é bem... Não vai ser muito difícil de eu me emocionar, porque eu me emociono muito fácil. Eu perdi minha irmã agora em julho. Tem 3 meses. E eu falo assim que eu vi várias manifestações de amor. Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem, por alguma razão ela descobriu que eu estava velando a minha irmã naquele momento e me mandou uma mensagem, estava dentro do velório. E me mandou a seguinte mensagem. Doutora, estou aqui no velório, não a conheço, o meu sonho é te conhecer e te dar um abraço. Mas hoje o dia não é para isso. Permanecerei no velório até a hora que a senhora enterrar a irmã da senhora. Estou aqui para, e listou. Se precisar de água, se alguém precisar de comida, se alguém precisar ser levado no hospital, estou aqui para servir a família da senhora. Em outro momento eu vou dar esse abraço e esse sonho de conhecê-la. Mas eu estou aqui em atitude para cuidar da senhora e da família da senhora, porque eu imagino que não está sendo fácil. Isso para mim é amor. É quando você vai além. É quando você pensa sobre a necessidade do outro. E aí é uma coisa que a gente perdeu muito e que as pessoas antigas tinham muito. É você bater na porta do outro e falar, eu fiz um bolo de fubá, queria trazer um pedaço para você aqui. Pois é. Essa era comum. Ontem foi o lançamento do livro
E as pessoas só entravam na livraria se fossem comprar o livro, porque era noite de autógrafo, não dava para receber todo mundo, milhares de pessoas. Uma pessoa ficou lá no vidro, batendo e me dando tchau. Eu fiz assim, entra, e pedi para liberar. Aí ela veio com um guardanapo e me entregou, falou, doutora, eu não pude comprar o livro da senhora, mas eu gostaria do autógrafo da senhora. A senhora autografa aqui no guardanapo, porque eu quero levar essa lembrança. Falei, por que você não pôde comprar o livro? E ela começou a chorar, ela disse, porque eu não tenho dinheiro, mas em algum momento eu vou ter e eu quero levar esse livro. Eu falei, o livro é seu. Catei o livro, autografei e entreguei. Eu acho que atitude, ela fala muito. E é tão pouco e é tão simples. O que você pode fazer pelas pessoas que estão ao seu redor? O que você pode fazer pela pessoa que trabalha dentro da sua casa? É justo você passar um Natal com a sua mesa regaçando de trem, sobrando, o dia vai jogar fora, e a sua funcionária está fazendo o maior esforção para conseguir comprar um peru. Então, assim, essa conta para mim, ela não fecha. Então, são coisas tão minúsculas, que a gente pode fazer como atitude de amor pelo outro e a gente não faz. E todo mundo pode fazer alguma coisa. Todo mundo. Ninguém é tão pobre que não possa fazer. O cara que recolhe o lixo na porta de sua casa, é você perguntar, 3 horas da tarde, se fosse você, talvez você estaria com sede, com calor. É você perguntar pro cara, véi, tá com sede? Correr lá dentro com uma garrafa e entregar. Não é possível que você não tenha um copo d'água para dar para uma pessoa. Então, amor para mim são essas atitudes diárias. Tanto que Jesus é muito sábio, né? Teologicamente ou psicologicamente, do jeito que você quiser pensar ele, ou filosoficamente. Jesus diz que amar não é uma escolha. Amar a todos. Jesus manda a gente amar a todos, amar a Deus. Inclusive os inimigos. Aí você fala, não, mas que difícil. Uma coisa é amar, outra coisa é gostar. Jesus não mandou a gente gostar de todo mundo. Gostar é conviver. Gostar é querer na sua mesa. Gostar é chamar para tomar um vinho. Gostar é querer ver o futebol junto. Amar é para todo mundo. Amar é um copo d'água, é um respeito, é um desejar bem. Isso é amar. E isso dá para fazer até pelo cara que tá lá na colônia penal. Pois é. E ainda falando de amor, o problema de hoje em dia no mundo é falta de amor, realmente, você acha? Porque eu acredito. Vendo as redes sociais e esse ódio, essa falta de paciência, né, que as pessoas têm. Eu acredito, profundamente. E qual é a raiz disso, essa falta de amor? Nós fomos nos distanciando daquilo que nos era mais precioso, né, Vilela? A vida ela não é muito complicada, ela é bem simples. Também acho. É simples. Se você começar a olhar para aquilo que é mais precioso, não precisa ampliar, não. Nós começamos a escrever livros sobre propósito. Qual o meu propósito? Não, propósito é muito grande. Arruma sua cama, trata bem sua funcionária, seja idôneo com as pessoas. Vamos voltar ali, faz o dever de casa primeiro. Se você fizer o dever de casa, aí você amplia. Aí você queira virar Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, mas primeiro arruma sua cama, cuida do seu quarto. A pessoa não arruma a casa e quer consertar o mundo, né? Preocupa com quem vai usar o banheiro depois de você. Se você fizer essas mínimas atitudes, você já revoluciona o mundo e a história da humanidade. Eu sempre falo sobre isso. Quem vence quando você vence? Você venceu na vida, em alguns aspectos, talvez na grande maioria. Quem venceu junto quando você venceu? É só sobre isso. Quando eu venço, um monte de gente precisa vencer junto comigo. Eu preciso carregar. Agora, graças a Deus, tive a oportunidade de trocar minha casa, comprar uma casa que eu gostaria de ter. Quando eu entrei para dentro da minha casa, eu imaginei o que a minha funcionária sentiria. Ela nem casa própria tem. Você já imaginou? Ela trabalhando numa casa daquela grande, cheia de coisa lá, e ela pensar que ela nunca teve uma casa no nome dela com 60 anos de idade? Quem vence se você vence? E aí eu falei para ela, vamos lá, vamos comprar a sua casa? Agora a gente pode, agora nós vamos comprar a sua casa. E o quanto ela ficou emocionada de trazer o papelzinho e dizer, patroa, com 60 anos eu vou ter uma casa no meu nome. Isso não é boniteza, isso não é caridade, estou aqui falando para impressionar ninguém, não. É quem vence quando você vence. Se você vence sozinho, você não venceu. Você só é famoso, você não fez sucesso. Fazer sucesso é quando todas as outras áreas da minha vida são contempladas. Quando eu sou uma pessoa melhor, quando eu faço as pessoas melhores ao meu redor, aí eu fiz sucesso. Senão eu só fiz fama. Fama não vale nada. Então vai virar agora uma consulta pessoal. E quando você... Eu concordo muito com o que você fala, assim, que quando você vence, muitas vezes pessoas vencem com você. Mas e quando você tem essa responsabilidade nas costas de que você não pode falhar porque muita gente depende de você? Isso é uma
Quando você chega numa idade, você vira o pai dos seus pais. Você vira... você tem funcionários, você tem um pessoal todo que se você tá mal, se você adoece, se você não tá bem de cabeça, todo mundo é influenciado por isso. E essa carga, como você resolve? Porque muitas vezes é uma coisa imensa para carregar, né? Você precisa trabalhar isso dentro de você e entender qual que é o seu lugar no mundo e a que você foi chamado, né? Alguns foram chamados para ser ovelha, né? Tá ali no meio do redil, no meio do... E alguns foram chamados para ser pastores. E eu acredito muito que isso a gente não escolhe. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Isso a gente não escolhe. Eu também passo por isso. Hoje a nossa empresa tem um monte lá de funcionário e é exatamente isso. Eu falo, se a minha cabeça não estiver boa, mas isso não tem muita escolha, não. Algumas pessoas nascem com esse chamado, com essa perspectiva e é abraçar essa responsabilidade. Super concordo com você. Não é leve, não é fácil. Tem hora que dá vontade de desistir. Essa semana eu estava lendo a biografia de Santos Dumont, você deve conhecer, né? Sim. Quando ele viu que o avião dele estava sendo usado pela guerra, ele entristeceu tanto que morreu logo depois. Não sabia desse detalhe, né? Santos Dumont, ele sonhava com as alturas, mas ele pensava assim, isso aqui vai ser maravilhoso. Nós vamos diminuir distâncias. De repente, ele vê o avião deles, a invenção soltando deles. bomba. E aí, na biografia fala, e ele se arrependeu amargamente, adoeceu e nunca mais foi o mesmo. Em alguns momentos... Às vezes, a gente pensa em desistir. Eu acho que você já deve ter pensado. Sim. Eu acho que quantas vezes você deve ter tomado ir pro meio do mato e falar, já tenho o que eu preciso, eu não preciso mais passar por isso. É sobre isso. É sobre isso. O que a Infinity Pay traz pra gente que a concorrência não traz? Eu não tenho taxa no Pix, taxa zero, eu consigo receber por cartão de crédito, por cartão de débito, por link de pagamento, parcelado inúmeras vezes e o dinheiro, independente da forma de pagamento, cai no próximo dia na conta da empresa. Então, vendeu hoje, amanhã já está na conta. A economia é evidente, né? Quanto mais a gente vende, menor são as taxas. Então, se eu tenho menores taxas, maior parcelamento, isso daí pra gente é sensacional. É sobre isso. Eu passo por isso todos os dias. Às vezes eu falo, gente, pra que isso? Pra que eu tô mexendo com isso? Se eu ficar quietinha lá dentro da minha casa, já dá like já. Mas existe um chamado. Aí você encontra uma pessoa na rua, por exemplo, como eu encontrei outro dia, que disse assim, eu faço quimioterapia assistindo o episódio que você fez com o Vilela toda semana e eu só suporto a quimio porque eu fico assistindo aquele episódio. Doutora, dá tanto enjoo, mas eu fico ouvindo você e aí eu ouço os outros episódios do Inteligência Limitada, é o que tá me fazendo dar conta de fazer a quimioterapia. Aí você respira e fala, cara, é por esses que eu vou continuar. Não são pelos que metem o pau, não é pelo hater, não é pelo cara chato pra caramba que fala merda sobre a gente, que a gente não precisa ouvir. Outro dia eu falei isso, eu ouço coisas que minha mãe e meu pai nunca falaram pra mim. Pois é. E que eu não preciso ouvir, que eu tenho certeza que você também não precisa. Mas aí, de repente, vem alguém e diz uma coisa dessa. Vem alguém e diz, eu tava pensando em suicidar. E eu ouvi aquilo que você disse, fez toda a diferença. Entretenimento de qualidade. Aí você fala, cara, eu vou seguir mais um tiquinho. Eu vou mais um pouquinho. E aí, a gente segue. E quando esse cansaço, ele vai pro físico, né? Porque às vezes você não faz um esporte que você demanda muito do teu corpo e você só mental ou só coisa de responsabilidade e isso vai pro corpo, né? Você acorda cansado, você vive cansado. Como resolver isso? Existem 3 tipos de cansaço. Tem o cansaço físico, tem o cansaço emocional e tem o cansaço existencial. Tá. Para cada um deles, uma solução. Para o cansaço físico, descanso. Repouso. E o descanso ele é um pouco mais profundo do que a gente pensa. Uma coisa é dormir, outra coisa é adormecer neuropsiquicamente. Para o cansaço físico, descanso. Para o cansaço emocional, acessar.
as suas emoções, entender o que está acontecendo, por que, que a vida perdeu o sentido, por que, que eu estou tendo que regular as minhas emoções o tempo inteiro, por que, que eu estou ansioso. Então, para o cansaço emocional, acessar essas emoções. Para o cansaço existencial, mudar de rumo. A minha vida não tem sentido, eu tô fazendo um monte de coisa, mas eu não sei se isso muda alguma coisa, eu já tô cansado, isso não tem graça, eu acordo e não sei pra que eu vou mexer com o trem. Aí tem que mudar. Aí você tem que mudar de rumo. Aí não adianta férias, não adianta Maldivas. Precisa estar empurrando com a barriga. Aí você precisa mudar de rumo. É o famoso vazio, né? Você tá com algum vazio. É o famoso vazio. Eu senti isso muito quando eu trabalhava em empresa. Tava tudo bem, eu ganhava bem, eu era diretora de empresa, poderia ter ficado lá. Mas eu cheguei na Faltava alguma coisa? Segunda-feira eu acordava e eu falava, não acredito que eu tenho que ir pra esse lugar. Não acredito que eu tenho que suportar essas pessoas. Aí é mudança de vida mesmo. Aí é mudança de rumo. Aí é sinal que você tá na trilha errada. Você precisa, como diz lá em Minas, mudar o trieiro. Você tá no trieiro errado. Aí tem que ir por outro. Porque aí já não tem E mais. muita gente tá passando agora o que você tá falando. Como fazer essa mudança? Porque também não é fácil, né? A pessoa tem as crenças dela, tem todo um investimento, né, profissional, estudou para aquilo e de repente viu que não era. E estamos falando só de trabalho, também a gente pode falar de relações, de amizade e tudo mais. Como que faz para tomar um rumo? Porque eu sempre tive facilidade para mudar a minha carreira e mudar, mas eu entendo as pessoas que têm dificuldade, que estão apegadas a essas coisas. Como que faz? A pessoa que agora está passando por isso. Primeiro é respirar e entender, esse é o meu momento, assim, eu estou absolutamente desestimulado em entender se o cansaço é físico, emocional ou existencial. Ela já, então, ela viu que é existencial, e aí? Ela já chegou nessa conclusão. Aí ela precisa entender qual que é a área da minha vida que esse cansaço existencial está pegando muito. A minha área é profissional. Senta e escreve aí um prós e contras. Tá. O que tem de bom e o que tem de ruim. E compara essas duas listas. Comparei, realmente está tudo muito ruim. Então agora eu preciso pensar num plano B. Dentro de um tempo. Porque nós somos adultos, né? A gente não faz assim. Eu também já mudei de carreira algumas vezes. Mas aí dentro de uma linha do tempo. Não dá para você acordar segundo e falar. Sim. Então, projete isso. O que eu gostaria de fazer? Meu esposo, uma história bem interessante. Meu esposo era administrador de empresa. E aí um dia a gente estava fazendo uma caminhada num parque. Ele falou, porque eu vou fazer uma pós-graduação e não sei o quê, porque eu preciso... Falei, pós em quê e tal? Falei, você acha que você com 40 anos, um menino que acabou de formar em ADM, com 24, quem vai ter mais chance no mercado de trabalho aí, não sei o quê? Você acha que essa pós vai fazer diferença? Você vai gastar tanto e essa pós vai fazer diferença? Talvez agregue um pouco. Falei, fecha os olhos. Paramos até a caminhada. Falei, fecha os olhos. Ele trabalhava numa empresa de pisos. Sim. Falei, fecha os olhos e faz de conta que tem uma fada madrinha aí na sua frente. Fechei. Que concede um desejo. O que você gostaria de fazer, assim? Acessa a sua alma, assim, seu coração. O que você amaria fazer, que você faria pela vida toda? Ele falou, nossa, quando eu tô lá fazendo um negócio dos pisos, lá pensando, aquilo ali eu viajo, eu esqueço até o que eu tô fazendo. Nossa. Eu adoraria ser arquiteto, assim, eu acho que seria lindo ser arquiteto. Falei, acabou a caminhada. Vamos lá na faculdade agora, vamos fazer a inscrição pro vestibular. Você vai prestar vestibular para arquitetura. Você tá doida? Eu tenho 40 anos. Vou começar a arquitetura com 40 anos. São 5 anos de curso. Falei, 5 anos até você começar. O dia que você começar é 4 anos, 360 dias. Depois é 3 anos. 5 anos depois ele estava formado em arquitetura. 1 ano e meio depois ele era um dos arquitetos mais premiados da nossa cidade. Então... Foi planejado? Foi. Foi sofrido esses 5 anos? Muito sofrido. Com 40 anos, ele teve que sentar no banco com uma molecada. A nossa condição financeira fez isso, porque ele teve que trabalhar menos. Claro. Eu precisei segurar a barra nesses 5 anos, mas estava tudo certo, estava tudo justo, porque ele me apoiou durante tantos anos. Eu fazia doutorado, ele levava menino para ir lá mamar no meu peito, no estacionamento da faculdade, para eu voltar para estudar. Então, nada mais justo do que eu fazer isso por ele também. Sofremos, foi dentro de uma linha de tempo? Foi, mas 5 anos depois estava formado, estava feliz. E é sobre isso. Então, assim, nunca é tarde. Roberto Marinho começou a Rede Globo com 62. Ué. Não sabia. 62 anos. Caramba. McDonald's, o cara que iniciou o McDonald's também foi com mais de 60. O KFC foi com 65. Pois é. Não existe tarde para. Ainda mais com essa perspectiva de vida aí que a gente Comecei aqui o podcast com 50, olha só. pra você ver. Exato. Mas a gente falou foi uma decisão dele e sua. E a pessoa a mulher agora, o cara que separar e ela tá na vida agora, ela não quis essa mudança e de repente ela
se vê numa vida nova e totalmente perdida. Eu imagino que uma pessoa que não escolheu alguma coisa ou é mandada embora e... Como que faz assim? Porque uma coisa é você construir, pensar e se preparar e mudar de rumo. E outra coisa é assim, a vida fala, agora se vira. Agora você tá separado e tem 2 filhos. Ou então agora você ganhava tanto, você tá sem nada. E aí? E aí, Vilela, que existem algumas oportunidades na vida, você foi inteligente na sua pergunta. Algumas a gente negociava, vou pensar a minha carreira, planejar. Outras a gente não negocia. As que não são negociáveis e não são escolhidas, me resta viver e assumir. Então, assim, não escolhi isso. Não é o que eu queria, mas é o que temos para hoje. Não adianta ficar esperando. Quanto mais tempo você demorar negando isso, é tempo que você tá perdendo. É infantilidade, né? A gente não negocia. Eu não queria estar solteiro. Eu não queria estar desempregado. A gente não negocia com a realidade. E essa é uma coisa que a gente precisa pensar muito sobre. A gente não negocia com a realidade. Eu não queria ter perdido a minha irmã, mas não dá para negociar com essa realidade. Então eu preciso viver a partir disso e apesar disso. Eu gosto muito de uma frase da Fernanda Montenegro que uma repórter perguntou para ela agora há pouco tempo. Como tem sido para a senhora envelhecer? Ela falou, maravilhoso. A outra opção seria morrer. Não tem como rejuvenescer. Não dá pra... Não é o Benjamin Button, né? Ela falou, maravilhosa. Ou envelheço. Ou eu assumo que eu tô envelhecendo, abraço esse negócio e sou feliz com isso. Ou morre. Que infantilidade, né? Tentar negociar com a vida. Ai, mas eu não queria estar separada. Pois é, linda, mas está. E isso é outra coisa também que falta demais na geração, no mundo atual. Choque de realidade. Eu não queria. Pois é, eu também não queria um monte de coisa. Também não queria. Mas a realidade é inegociável. Uma vez eu recebi, e vai até gerar polêmica esse assunto, recebi um moço no consultório e ele estava processando o médico porque ele era uma mulher trans. Ele tinha pênis. E ele foi no ginecologista e ele queria ser atendido pelo ginecologista. E o ginecologista falou, olha, tudo bem, o seu nome social, a sua tudo, tá tudo certo. Transsexualidade não é um problema. Só que eu não posso te atender. Você tem pênis. E aí ele foi pra terapia e muito revoltado. E falou, doutora, eu quero, eu preciso, eu tenho direito.